queria que você então abrisse a sua Bíblia. Vamos fazer umas reflexões na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo Gênesis, capítulo 37 de Gênesis. 37. Gênesis capítulo 37, verso 1 e 2. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Esta é a história de Jacó. E agora vem. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Quantos anos tinha José? 17. Para os padrões da época, um meninão. E fofoqueiro. Porque ele fofocava para o pai acerca das coisas erradas que os irmãos faziam. Isso porque Jacó tivera José, o filho mais velho da mulher que Jacó amava, Raquel. Embora ele já tivesse tido filhos com Lia, com Bila e com Zilpa, ainda não tivera com Raquel, e José foi o primeiro filho de Raquel. E ele era o preferido do pai, protegido do pai, paparicado pelo pai, e daí essa postura, com 17 anos. Vamos ver verso um pouquinho para frente aí. Vamos ler, por exemplo, o verso 17, mas a parte final do verso 17. O pai manda José procurar os irmãos. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa das cisternas. E diremos que é um animal selvagem o devorou. Vejamos onde vão dar os sonhos dele. Você conhece os sonhos, né? E esses sonhos, neles, dava-se a entender que toda a família, o pai e os irmãos iriam fazer o quê? Reverenciar, né? Não adorar, mas reverenciar a José. Vamos ver onde vai dar o sonho deles. Mas Rubens, que era o filho mais velho, né, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rubem disse: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rubens disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou, a seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. José havia ganho do pai uma túnica de listas, que na cultura da época indicava o filho preferido, primogênito, ou que deveria receber a herança da família. Era uma coisa mais ou menos assim. Pegaram a túnica, tiraram e jogaram o menino lá. 17 anos ele teria aqui, um pouquinho mais. Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e é nosso sangue. E seus irmãos concordaram.
E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Valor muito baixo. Valor de um escravo bem merrequinha. Quando Rubens voltou à cisterna, e eis que José não estava lá, rasgou suas roupas e voltando aos irmãos disse: o rapaz não está mais lá, e agora o que vamos fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode, molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai. Não levaram, enviaram ao pai com o recado: achamos isso, veja se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Preste atenção agora. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos, todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou-se ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Como começou o capítulo? Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. E a história termina, o capítulo termina, com Jacó lamentando aquilo que achava que havia acontecido, o filho tinha morrido. E continuou a chorar pelo filho, e o capítulo diz assim, verso 38, enquanto isso, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Quantos anos ele tinha? 17. Capítulo 39, verso 20. Vamos lá? Capítulo 39, verso 20. Um pouquinho antes, vamos recordar a história. Verso 2 diz que o Senhor estava com José, ele se tornou homem próspero, estava na casa do seu dono egípcio, tudo que ele fazia bem feito e o Senhor o abençoava e tudo prosperava. O verso 6 final diz que ele tinha um belo porte, era de boa aparência, e o verso 7 diz que a mulher de Potifar começou a colocar o zoião dela em cima de José. E insistia para que José dormisse com ela. E a gente percebe que a insistência foi muito grande, não foi de um dia para o outro. Várias vezes, muitas vezes. Até que um dia José estava sozinho em casa, e ela o forçou e ele fugiu. E aqui está uma mensagem interessante, né? Porque às vezes a única forma de não nos envolvermos em situações complexas é fugir. José fugiu. Você conhece a história, ele deixou a túnica, ela mentiu, enganou. E aí vem o verso 20. E o dono de José o tomou e o lançou aonde? Na prisão. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali José ficou na prisão. Fiel, bonzinho, tudo que fazia certinho, Deus abençoava tudo, mas foi parar por causa da fidelidade aonde? Na prisão. O Senhor, porém, estava com José, diz o verso 1. O Senhor, porém, estava com ele.
foi bondoso com ele, fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro, e este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. E o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que este fazia, o Senhor prosperava. Você já viu um preso tomar conta da sua própria cadeia? Ter a chave da própria prisão? Administrar a própria cadeia? Você já viu? E não fugir? Hoje a justiça brasileira põe tornozeleira em alguns. Você viu o que aconteceu esses tempos? O cara tirou a tornozeleira dele e colocou num cavalo para poder enganar e burlar a justiça. José tinha o controle da prisão, mas ele ficou lá. Ele cuidava da prisão e Deus o abençoava. E o texto diz que, embora injustamente preso, ele continuou sendo fiel. E tudo que ele fazia prosperava. Capítulo 41, verso 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. E aí veio o sonho. Quanto tempo José ficou na prisão? 2 anos. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Veja o verso 46. Aí você conhece, ele interpreta o sonho, tudo, né? José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E andou por toda a terra do Egito. Quantos anos tinha José quando ele se tornou governador da terra do Egito? Quando a história mudou? Quando ele interpretou o sonho? Quantos anos ele tinha? 30. Quantos anos ele ficou na prisão? 2 anos. 2 anos. Ele foi preso com quantos anos? Com 27 para 28. Quantos anos ele ficou em liberdade no Egito, trabalhando sem ser preso? Quantos anos? 10 anos. É assim que a gente entende essas histórias da Bíblia, e elas passam a ter um brilho, um significado diferente. Ele tinha 17, ficou 10 anos trabalhando para Potifar. Quando ele tinha 27 para 28, belo porte, um rapaz de boa aparência, educado, fino, injustamente foi parar na prisão. 2 anos na prisão. Aos 30 anos, ele se torna governador do Egito. A história muda radicalmente. E agora vem, verso 47. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. Agora vem a observação. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. Quantos anos tinha então José no final do verso 47? Quantos anos ele tinha? 37 anos. Que é quando os irmãos dele aparecem por lá. Certo? Veja o capítulo 42, verso 36. Agora nesse período aqui, os irmãos vêm, José reconhece os irmãos. O sonho se cumpre, por quê? Que o sonho se cumpre? Porque eles se curvam diante dele sem saber que é ele. Eles acham que é o governador. E por respeito ao governador do Egito, ele se curva diante dos irmãos. José lembra dos sonhos, né? Ele vê os irmãos conversando, mas ele conversa com os irmãos através de um intérprete. Mas ele entende o que os irmãos falam. Mas eles não sabem. Ele pergunta se o pai ainda vive. Ele pergunta se eles têm algum irmão mais novo. E eles vão dando dados e informações. José descobre que o irmão Benjamim, filho da mesma mãe, que morreu no parto de Benjamim, ainda está vivo. O pai ainda vive. E ele monta uma trama para poder fazer com que eles tragam o irmão. E na trama, ele deixa Simeão preso, como refém. Vocês têm que trazer o irmão de vocês. Eu quero ver se vocês não estão mentindo, se vocês não são espiões. E eles retornam. E quando contam para o pai o que havia acontecido, o que o homem dissera, e Simeão morto, Jacó fica desesperado, ele era velhinho já.
desesperado. E a comida vai acabando e não tem mais comida, eles têm que voltar ao Egito, a viagem é longa, a viagem é a pé. E se você percebe toda essa história aqui, leva 2 anos. Esse negócio de vai e vem, vai lá, pega comida, volta, 2 anos. Veja o verso 36. Então Jacó, o pai, lhes disse: vocês vão me deixar sem filhos. Jacó era exagerado, era um camarada assim, meio assim, melancólico, sabe, assim, dramático, isso, a palavra certa, dramático, isso, dramático. A gente percebe na história. Vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, Simeão estava só preso. Agora querem levar Benjamim? Todas essas coisas acontecem contra mim, né? Só comigo. É isso daí. De novo comigo. Agora querem levar Benjamim. Aí Rúben disse ao pai: o Senhor pode matar os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele, e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Ele não vai. O irmão dele está morto, e só ele ficou. Ele não vai. E aí o capítulo 43, a fome continuava, gravíssima na terra. E quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse a seus filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, nós iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Zifini, ponto final. Nós não iremos ao Egito se Benjamim não for. E era o checkmate para Jacó. Então Israel respondeu, verso 6: por que vocês me fizeram esse mal, dando a entender aquele homem que vocês tinham outro irmão? Por que contar isso para ele? E eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, perguntando: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como poderíamos adivinhar que ele nos dizia: tragam outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo. Judá, irmãos, presta atenção, Judá. Deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, eu serei culpado para com o Senhor pelo resto de minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Quem sugeriu para vender José? Quem foi? Foi Judá. Quem agora assume a responsabilidade por Benjamim? O próprio Judá. Rúben já tinha se oferecido, o pai não. Eu serei responsável pela vida dele. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte:
E ele pega alguns presentes, algumas coisas da terra, um bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistache, né? Amêndoas. Levem dinheiro em dobro, devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano, diz Jacó. E levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem, e o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filho eu ficarei. E eles vão. Pule para 45. 45. Aqui José se revela aos seus irmãos. O raciocínio é longo, tá? Aqui. Você tem que pensar comigo, o raciocínio é longo. Ele não chegou no fim ainda. Está conseguindo conectar? José, 17 anos, é vendido pelos irmãos. Ele fica 10 anos na casa de Potifar. É injustamente acusado, fica 2 anos na cadeia. A história muda, com 30 anos ele se torna governador. Passam 7 anos de fartura. Os irmãos aparecem. Então José estava com mais de 37 anos quando os irmãos aparecem. E vem todo esse drama aqui. Aí ele se revela no verso 3, eu sou José, ele fala. Meu pai ainda vive. Ah, mas tem uma coisa que eu tenho que voltar aqui. É quando José conversa com eles, e ele solta Simeão e diz que Benjamim vai ficar, que eles podem voltar, mas Benjamim vai ficar. Judá intercede. Eu não vou ler. O contexto não permite, e se eu ler eu vou chorar, eu não quero chorar. Porque é muito linda a defesa de Judá. É muito linda. Quando Judá se levanta e começa a defender o irmão, ele começa a falar, ele fala do pai. Sabe o que José queria? Ele queria saber se os irmãos haviam se arrependido e se convertido. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O leão da tribo de Judá. Jesus é de que família? Da família de Judá. E Judá é um símbolo, um tipo de quem? De Jesus. Quando Judá intercede por Benjamim, ele é um tipo de Jesus, o nosso intercessor. Da tribo de Judá. E por isso que lá no Apocalipse, Jesus é apresentado como o leão da tribo de Judá. Porque na bandeira da tribo de Judá tinha a cabeça de um leão. Porque quando Jacó abençoa a família lá no Egito, depois, quando antes dele morrer, ele abençoa cada um dos filhos, ele fala, Judá é um leão na beira do caminho, um leãozinho. E daí o símbolo, a figura, símbolo da tribo de Judá era um leão. Por isso Jesus é apresentado no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. E foi depois dessa defesa que José se revelou aos irmãos. E ele diz, eu sou José. E ele pergunta, meu pai ainda vive? Diz o verso 3 do capítulo 45, seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora veja o verso 6.
Vamos ver o 5 também. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Quantos anos tinha José? 39. 39 anos. Quantos anos haviam se passado desde que ele fora vendido para o Egito? Faça a conta rapidinho aí. 39 menos 17 dá quanto? 21 para 22 anos. 22 anos. 22 anos haviam se passado. Por 22 anos, Deus sabia que José estava vivo e não contou para Jacó. Jacó chorou achando que o filho tinha morrido. Jacó rasgou as suas vestes. Jacó lamentou por anos a morte de seu filho. E isso nunca saiu da cabeça dele. O medo de perder Benjamim, o medo de perder Simeão, a luta para manter. E sempre ele dizia, o irmão dele morreu, ele já foi, eu não posso perder esse filho também. Eu vou descer à sepultura se meus filhos não voltar. Porque ele achava que José estava morto. Mas Deus sabia. Contou? Não contou. 22 anos. Por 22 anos Jacó achava que José estava morto. E Deus não falou nada. Dá uma olhadinha agora no capítulo 40, nós estamos no 45, verso 25 ali, ó. José manda os irmãos irem embora, fala para eles para não brigarem pelo caminho. Então partiram do Egito, vieram a Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é o governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam, porque ele tinha certeza que o filho estava morto. Ele viu o que ele viu como prova. O que ele viu? A túnica manchada do quê? De sangue, toda rasgada. José tinha sido despedaçado por um animal feroz. É isso que estava na cabeça de Jacó. Mas quando eles lhe contaram tudo que José havia falado, quando viu os carros que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. Notem essas palavras. Reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, e eu o verei antes que eu morra. Agora veja capítulo 46. Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba. Onde era Berseba? Sabe aquele lugar quando ele fugira, que ele tomara decisões de ser fiel a Deus? Antes de descer o Egito, ele foi na igreja, porque não tinha igreja. Ele foi no local que ele costumava ir para adorar a Deus em momentos especiais, para oferecer sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Agora vejam, verso 2. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o Senhor: eu sou Deus, o Deus do seu pai.
Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Quantos anos Deus ficou em silêncio? 22 anos. E quando a verdade ficou clara e os filhos descobriram pelas circunstâncias que José estava vivo e contaram ao pai, aí foi que Deus confirmou: não tenha medo, vá ao Egito. Vou cuidar de você e da sua família. José vai fechar os seus olhos na hora da sua morte. Essa história me fascina, irmãos. Esse é o nosso Deus. Por que Ele não conta algumas coisas para nós? Ele não vai contar algumas coisas para nós. Deus estava preocupado com o caráter de Jacó. Essa história aconteceu por culpa dele. Se ele não tivesse feito o que ele fizera com José, isso não teria acontecido. Mas aconteceu e Deus transformou uma desgraça em bênção. Não era este o plano de Deus. Deus não queria que fosse assim. Não queria. Você acha que Deus queria que Abraão tivesse tido Ismael? Ismael estava nos planos de Deus? Estava ou não estava? Não. Quem arranjou esse filho? Quem tomou a iniciativa? Quem foi? Sara, e Abraão gostou da ideia, né? E arranjou um filho que não estava nos planos de Deus. Mas depois que Abraão teve Ismael, Deus incluiu Ismael nos seus planos. Não era plano de Deus que José fosse para o Egito como escravo, sofresse o que sofresse. Não foi. As circunstâncias conduziram a isso. Foi uma decisão dos irmãos. E Jacó sofreu muito. O caráter dele precisava ser burilado. Quantas vezes ele orou ao Senhor em angústia. Quantas vezes ele ficou pertinho de Deus achando que José estava morto. Se ele soubesse, não viveria essas experiências. Os irmãos precisavam ter o caráter burilado. Por isso Deus não contou, Ele não revelou. Deus não vai contar algumas coisas para você. E nem para mim. Porque Ele quer que a gente permaneça com Ele, ao lado dEle. Ele não contou para José. José também não sabia que seria governador do Egito. Ou Deus contou para ele? Não, José, você está preso aí, mas vai passar, daqui a pouco você vai se tornar governador do Egito. Contou? Não. E sabe o que a Sarah White diz? José foi fiel, tanto na adversidade, quanto na prosperidade. Porque às vezes nós somos fiéis, dependendo das circunstâncias, e quando elas mudam, a gente muda de perfil. Mas José não. O que está acontecendo com você? Eu não sei. Mas confia no Senhor. Não se afaste de Deus. Não abandone Deus. Não largue o Senhor. Não deixe o Senhor. Ele não vai revelar algumas coisas para você. Ele não vai responder algumas perguntas que começamos a fazê-las com por quê? Por que, Senhor? Por quê? Deus não vai responder. Quem sabe, tempos depois, Deus vai revelar. Por quê? Há aqueles que permanecerem nele e não o abandonarem.
Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. E a história vai terminar com Jacó encontrando José 22 anos depois. Em torno de 22 anos depois. A história vai continuar, se nós continuássemos lendo. Eles conviveram alguns anos juntos, não foram muitos. É interessante a gente perceber, porque Faraó pergunta quantos anos tinha Jacó, ele vai dizer quantos anos ele tem, a Bíblia vai dizer com quantos anos ele morreu, você pode fazer o cálculo, quantos anos ele viveu no Egito. E José teve a oportunidade de estar perto do pai e junto do pai, nos últimos momentos de sua vida. Este é o nosso Deus. Sabe qual é o nosso problema? Chama-se pressa. Este é o nosso problema. A cultura do mundo em que vivemos, o mundo de tecnologia que vivemos, criou em nós essa tal de pressa, uma ansiedade para que as coisas aconteçam logo, rápido, que tudo se resolva rápido, rápido, rápido. E aí a gente ora a Deus, a gente quer essas respostas rápidas de Deus. A gente quer que Deus responda rápido, que Deus solucione rápido. E é do nosso jeito, é da nossa maneira. E nem sempre é assim. Porque nem sempre aquilo que queremos não é o melhor para nós. A gente só vai descobrir depois. E aí Deus dá tempo. Ele permanece conosco, em nós, assessorando. Ele assessorou Jacó, ele assessorou José, ele cuidou dos irmãos, ele cuidou da família. E a história teve um final feliz. Porque com Deus todas as histórias, elas têm um final feliz. Só que pode demorar. Converse um pouquinho com quem está do seu lado e diga o que você vai levar dessa mensagem para você, para o seu coração e para a sua vida. Converse um pouquinho com quem. O que você aprendeu? Muito bem. Esta é a história de Jacó. Lá nos registros do céu, existem registros assim. Esta é a história do... Põe seu nome. Isso. Lá tem um registro. Esta é a história tem o seu nome lá. Quando você chegar lá no céu, durante o milênio, a senhora White diz que nós vamos procurar os registros da nossa história. E a gente vai ver a nossa vida. E sabe o que o Espírito de Profecia nos diz? Que ao analisarmos a nossa história e percebemos o caminho e os caminhos e a maneira como Deus nos conduziu, os filhos do Senhor salvos irão dizer assim: se eu tivesse que escolher, eu escolheria passar pelo mesmo caminho. Porque foram estes caminhos que nos levaram ao céu. Porque este é o plano de Deus. Isto é Jesus. Isso é Deus. Que não revela tudo, que não conta tudo, porque não dá para contar. Porque se contasse ia ser muito complicado. Então ele deixa as coisas acontecer. Ele só diz assim: fica comigo. Fica comigo, não me deixe, não me largue, não me abandone, fica perto. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca seu primeiro amor. Fica, tamo junto, é isso mesmo, é essa a linguagem dos jovens. Tamo junto, tamo junto. Deus diz assim: tamo junto, vamos lá, vamos embora. É isso, só isso. Pés na terra e olhos aonde? No céu. Por isso ele não contou para Jacó. E por 22 anos Jacó achava que seu filho estava morto. E sofreu horrores nesses 22 anos. E por 20 anos, mais ou menos, José ficou sem saber nada da família. Seu pai vivia, nada.
Vamos cantar? Quero ter Jesus comigo. Mas eu queria que você cantasse, mas cantasse mesmo. Quero ter Jesus comigo. Cante com convicção. Certo? Enquanto a gente caminha para o reino dos céus. E no número 400. Vamos orar. Não é fácil, Senhor. Não é fácil não entendermos algumas coisas. E para isso rogamos misericórdia, graça, força, para vivermos neste mundo confiando inteiramente no Senhor. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos um dia de cada vez, honrando e glorificando o Teu nome. Somos fracos, frágeis, precisamos muito do Senhor. Que a história de Jacó, de José, nos conforte e nos anime a nunca deixarmos o Senhor nos momentos de luta, de crise, de angústia, de sofrimento e de dor. Mas que sempre, em qualquer circunstâncias, permaneçamos ao lado do Senhor. Porque não é o Senhor que nos abandona, nós é que tendemos a te abandonar. Por isso fica conosco, restaura, renova, cura, completa, nos sustenta, Senhor, todos os dias da nossa vida. Com alegria ensina-nos a viver e a te servir, a nunca te deixarmos, porque daqui a pouco estaremos juntos no teu reino para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Amém.